Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebes tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, com a graça de Deus, que nos permitisse estarmos juntos mais uma vez. E é com muita alegria que vamos fazer essa reflexão juntos nesse dia de hoje. Jesus aumentando a nossa fé para caminhar sobre as águas das nossas dificuldades. As palavras se encontram ainda no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Belíssima palavra, e lá fala assim. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já era boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência dos ventos, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores, apresentando-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de suas vestes. E todos aqueles que tocaram foram curados. Amém? Irmãos, que belíssima palavra para nós nesse dia de hoje. Uma palavra que vem falar para nós ter fé, não ter medo. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio para mudar a ordem das coisas, de verdade, para mudar a ordem, para acreditar nele somente. No final do capítulo 14, Jesus estava ali, fez aquela multiplicação de pães que nós vimos ontem, maravilhosa. E ele saiu dali e falou para os seus discípulos: vai, pega o barco e vai atravessando para o outro lado, que eu vou ficar aqui despedindo o povo. Meus irmãos, Jesus ficou ali só por um tempo ali orando. Jesus saiu a um lugar deserto e ficou orando sozinho. E já era noite, ele estava lá sozinho rezando. Jesus rezava, Jesus orava. E, irmão, e aí fala a palavra aqui, uma boa distância. Aqueles discípulos sobre o barco, que veio uma ventania muito agitada, muito brava, e começou a agitar aquela barca. E aquela barca começou aqui mesmo quase que afundar, porque o vento era contrário. E Jesus não estava ali na barca com ele, Jesus estava lá na beirada, lá na margem. Estava despedindo a multidão e depois ele foi orar. E pela quarta vigília da noite, meus irmãos, Jesus é como se ele estivesse atravessando, como não, ele estava atravessando a noite em oração. E Jesus sabia da tribulação dos seus companheiros, dos seus amigos, porque a palavra fala que Jesus chama eles de amigos. E Jesus foi até ele caminhando sobre as águas. Olha que interessante. Irmão, a gente pode trazer o que é essas águas agitadas? Esse medo que esses discípulos teve desse barco afundar? Essas águas agitadas, meus irmãos, quantas vezes uma tribulação que nós passamos na nossa casa? Filhos doentes, filhos com problemas de droga, casamento sendo terminado, problemas de doença na nossa família, enfermidades. Jesus sabe de tudo isso. E ele vê e ele caminha na nossa direção
para que a gente acredita nele, para que a gente vê ele. E ao ver Jesus grita, e aqueles homens, primeiro fala a palavra, que aqueles homens soltaram gritos de terror, porque acharam que Jesus era um fantasma. E Jesus grita de longe: acalmai, acalmai, sou eu. Os irmãos, olha que bela palavra, que quando a gente está com as nossas dificuldades, quando a gente está passando por uma tribulação na nossa vida, o medo vem e toma conta e faz com que a gente não consiga enxergar nada, nem mesmo Jesus Cristo. A nossa fé diminui, a nossa fé some, porque o medo toma conta. E Jesus olha para aquele barco, vê aquela agitação, aquele desespero e fala: sou eu. E Pedro, a palavra fala que Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou caminhando sobre as águas. E Pedro conseguiu caminhar, dar alguns passos sobre as águas. Mas a palavra fala que o vento ele teve mais força, ainda redobrou a força, e ele ficou com medo. E mais uma vez ele estendeu as mãos e gritou: Senhor, salva-me. O Senhor ali estava com ele, estendeu a mão e o puxou, e disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Meus irmãos, entende o que essa palavra quer falar conosco hoje? Esse medo que nos afasta, esse medo que não nos deixa aproximar de Deus, esse medo que faz com que a nossa fé some. Jesus está conosco, Jesus quer estar na nossa barca, Jesus quer caminhar sobre as águas conosco. E quando a gente, ainda mesmo com toda tribulação, afundando, Ele está ali para estender a mão para nós. Simplesmente Ele quer que a gente levanta a cabeça e enxerga que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da tribulação, Ele é o Senhor da alegria, Ele é o Senhor das enfermidades, Ele é o Senhor do universo. Toda a natureza obedece, a ordem natural da natureza obedece a Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo. Irmão, que nesse dia de hoje nós fazemos assim como Pedro. Quando tivermos medo, grita para o Senhor, solta esse grito que o Senhor vai estender as mãos. Quando você estiver com essa dificuldade tremenda, alguém estiver passando por uma situação de enfermidade, que for passar por um médico, estiver passar por uma cirurgia, grita Jesus Cristo. Jesus, salva-me. Irmão, Jesus vai estender as mãos para você, você que me ouve na hora, porque Ele conhece, Ele sabe as nossas dificuldades. O interessante essa palavra ainda no finalzinho dela, no capítulo 36, quando Jesus chegou na outra margem, o povo já sabia que era Jesus. E fala aqui para que ele deixasse pelo menos relar na orla do seu manto. E todos que relaram ficaram curados. Irmão, pela sua fé, pela sua oração, queira relar na hora do manto de Jesus. Queira falar esse nome, pronunciar esse nome com toda a sua coragem. Jesus, Jesus, salva-me. E Ele há de te salvar, te levantar de todo tipo de tribulação que você esteja passando hoje e durante toda a sua vida. E que Deus te abençoe. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.